Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Felipe, estou aqui representando o canal da Juventude Renascer e estamos agora dando continuidade ao projeto de leitura bíblica sistemática e estamos dentro da modalidade dos livros históricos. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar você que não nos segue, passe a nos seguir, ative o seu sininho, compartilhe essa mensagem com mais alguém e que o Espírito Santo ele possa conceder sobre você edificação. Estaremos agora falando sobre o livro de 1 Samuel. É um livro muito marcante, existem algumas situações que acontecem no livro de Samuel que são características de uma grande mudança no meio do povo de Israel. O primeiro livro de Samuel, ele registra a passagem dos juízes para os reis, ou seja, o povo tinha juízes para que de certa forma ajudassem na gestão política, mas agora eles pedem a Deus um rei para que os representasse. E agora Deus, ele era o rei de Israel. Ele é que cuidava de todas as suas particularidades. Ele que mentorava, ele que direcionava. E agora o povo, olhando para as outras nações, eles querem alguém que de certa forma possa representá-los fisicamente. E aí então, em 1 Samuel, eles pedem a Deus um rei. Essa mudança nacional de Israel, ela gira em torno de 3 pessoas. Começando em Samuel, depois Saul e Davi, que foi o conhecido chamado homem segundo o coração de Deus. Samuel foi o último dos juízes. Logo após Samuel, o primeiro rei foi Saul, e Davi ele também foi o segundo, sabendo que o reinado de Davi ele foi um dos mais conhecidos, exatamente por causa da sua vivência para com Deus e de como foi o seu reinado diante do povo de Israel. Uma coisa bem importante a se observar é que Deus sempre preocupou com a gestão política, com quem estava à frente da direção desse povo. E é por isso que era muito característico quem Deus ele chamava ou quem Deus escolhia. Apesar de que o primeiro rei de Israel, ele foi a pedido do povo, mas mesmo assim ele foi também escolhido e abençoado por Deus no início da sua trajetória. A leitura deste livro, como as dos outros, também nos faz aprender que toda obediência ela faz com que nós colhamos frutos de bênçãos. E a desobediência ela traz sobre o povo desgraça e tantas outras coisas. A desgraça é o povo sem a graça. E sem a graça eles colhem sofrimento, eles colhem tantas outras questões que fazem com que eles sofram. Acontecimentos que são marcantes no livro de 1 Samuel é o menino que ouve a voz de Deus. E agora então, antes que a lâmpada do tempo se apague, ele é chamado e vocacionado para ser o guia do povo. E também acontece também a situação em que Saul fica descontente porque ele foi substituído. E ele cria todas as situações possíveis para que, de certa forma, ele consiga dar êxito ou matar Davi. E Davi também nos ensina o caráter de um homem que por Deus é moldado, porque mesmo Davi, tendo todas as oportunidades de ter contra Saul, ele diz, olha, ai de mim tocar no ungido de Deus. Então Davi, ele nos ensina o princípio, todo ungido por Deus, só Deus pode ter com ele. Acontece também a situação de Davi e Golias. É no livro de 1 Samuel que há a chamada história em que Davi derruba o gigante. Então são dos acontecimentos marcantes que também fazem com que o livro de Samuel ele seja muito conhecido. E também no livro de 1 Samuel, Davi ele é intitulado por Deus como homem segundo o seu coração. E isso não traz sobre Davi superioridade, mas era o relacionamento, a devoção de Davi para com Deus, e todos os seus atributos diante de Deus fazem com que ele seja chamado homem segundo o seu coração. Acontece que todas as vezes que o povo de Israel teve diante dele homens guiando, mentorando, eles tiveram vários problemas. Teve homens que andaram 100% praticamente diante da lei de Deus, mas teve homens que andaram na contramão disso. E todas as vezes que eles deixaram a direção de Deus, colheram para si grandes consequências. O esquema de conteúdo do livro de 1 Samuel é dividido em 6 etapas. A primeira dela é Samuel, profeta e juiz sobre o povo de Israel. A segunda é Israel pede um rei. A terceira é Saul se torna rei. A quarta, os primeiros anos do reinado de Saul. A quinta, Davi e Saul. E a sexta, a morte de Saul e de seus filhos. Gostaria de convidar você que você acompanhe conosco essa leitura, que você absorva o máximo possível e que você se deixe ser inteirado por esse conteúdo. Assim eu gostaria de agradecer e que você seja edificado em nome de Jesus.